Isso aí, agora vamos falar de cultura, né? De arte, porque quem é da região está cansado de saber que São Vicente é a primeira cidade do Brasil. E quanta história tem. Mas e os resquícios dessa trajetória toda, Lê? Pois é, os historiadores lamentam que muita coisa foi perdida com o tempo, mas ainda, Fabi, existem locais na cidade que carregam muita memória. Vamos acompanhar agora na reportagem de Carolina Ianelli. Um fundo falso com dezenas de documentos antigos, uma verdadeira preciosidade para historiadores. Papéis de séculos atrás que provavelmente pertenceram à família alemã que viveu neste casarão. Para o historiador, um achado assim é coisa rara, especialmente em São Vicente. Toda vez que é encontrado algum documento ou alguma coisa importante relacionada à história em São Vicente, sempre é um motivo das pessoas ficarem, sabe, animadas, porque realmente não é uma coisa muito comum, né? São Vicente é a mais antiga cidade, vila do Brasil, né, que completou esse ano 486 anos, deveria ter grandes acervos. E realmente essa não é a verdade. Através dos séculos, São Vicente foi perdendo, pouco a pouco, a maioria dos seus documentos. O estudioso lamenta que, com o passar do tempo, muitos registros históricos foram perdidos por várias razões. Roubos, acidentes e catástrofes naturais. A história de São Vicente, nesse ponto, seria divertida se não fosse trágica em alguns pontos, né? Acho que ela começa praticamente muito próximo à própria fundação, ou seja, o Martim Afonso funda São Vicente em 1532, ele vai embora em maio de 33, ou seja, ele fica só um ano e meio aqui, e em 34, o bacharel de Cananéia, que tinha sido expulso pelo Martim Afonso, que era um degredado que estava aqui praticamente há mais de 20 anos, foi expulso novamente para Cananéia, ele retorna com Rui Mosqueira, que era um espanhol que estava lá, e atacam São Vicente. Atacam São Vicente, queimam a vila e levam o livro-tombo, ou seja, todos os registros da história do Martim Afonso levam embora e esse documento nunca foi encontrado. E aí, São Vicente tenta se reerguer, em 1542 vai existir o chamado maremoto, que na verdade é uma grande ressaca que destrói a vila e também vai destruir os documentos. A cidade se ergue novamente. Daí no século 1590, o Thomas Cavendish, que era um corsário, vai atacar e queimar a vila. Daí já no século seguinte, 1615, o Joris von Spielberg, um outro corsário, ataca. Então, é uma sucessão de fatos que vão fazendo que a cidade vá perdendo seus documentos e seus acervos. Em São Vicente não tem nenhum museu que conte a história toda da cidade. Na verdade, existem poucos lugares com a função de resgatar e expor os feitos do passado. Um deles é este aqui, o Instituto Histórico e Geográfico. Além deste acervo, a estrutura do casarão é um exemplo de resistência ao tempo. Uma casa do período áureo do café, que sofreu poucas alterações com o passar dos anos e abrigou diferentes pessoas e momentos. Ela foi uma chácara no final do século XIX, que pertenceu ao Coronel Lopes, uma pessoa muito importante na cidade, dá nome até hoje uma praça, Coronel Lopes, né? Depois ela foi vendida por uma família alemã no final do século XIX, início do século XX, e aí essa família tinha uma filha que casa com outro alemão, que amplia essa casa na década de 20 e 30 e transforma nessa casa que é hoje aqui o Instituto Histórico e Geográfico. E aí, por uma questão, até por ser alemã, eles serem famílias alemães, na questão da Segunda Guerra Mundial, eles não poderiam ficar no litoral, eles têm que sair daqui. E aí essa casa é comprada por um médico que se transforma aqui numa primeira clínica, se eu não me engano, de cardiologia do Brasil. Outro local que está na cara, que tem muita história, é este aqui, a Casa Martim Afonso. Nesta construção de pedra, o fundador de São Vicente teria se hospedado várias vezes. Outro detalhe é que lá atrás ainda existe um muro que é considerado parte da primeira construção de alvenaria no Brasil. Ali também é mantido um sítio arqueológico, onde já foram descobertos artigos muito antigos, além de um espaço para exposições. É uma casa do final do século XIX, de 1895, construída pelo segundo barão de Piracicaba, Rafael Tobias de Aguiar, né? Era uma casa de veraneio, ele constrói em 95, em 98 ele vai falecer. Essa casa vai passar por muitos donos, até que na década de 1990 ela era uma ruína, tá? E ela ia ser demolida para a construção de um prédio de apartamento. E ela foi salva porque foi achado e datado no fundo desta casa uma parede arqueológica do início do século XVI, que a gente chama de alvenaria de pedra, que é feita com cal de conchas, óleo de baleia, pedra e barro. Na base dela nós encontramos vestígios de um
Sambaqui, o que restou de um sambaqui. Sambaqui na língua dos índios quer dizer monte de conchas. Sambaqui é a prova de um povo que viveu no litoral do Brasil antes dos índios, de 1000 anos a 3000 anos atrás. Então tem restos de um sambaqui, tem cerâmica indígena tupi de 900 anos atrás, depois da ocupação europeia. Então vidro, louça, ferro, bronze, etc. Por causa dessa parede, houve um acordo entre a prefeitura e a construtora, a casa foi recuperada, inaugurada em 2000 como um espaço de cultura. E em 2006 foi criado o Centro de Documentação e Memória de São Vicente, que está aqui na Casa Martim Afonso. Lugares que preservam a memória da primeira cidade do Brasil e dos feitos de alguns personagens. Mas ainda é pouco. O historiador acredita que muito mais pode ser feito. Grande parte do que tem ainda restou coisas de São Vicente, que estão espalhadas em acervos pelo Brasil. Querer trazer esses acervos para cá fisicamente é uma coisa que não seria nem interessante, mas eu acho assim que o importante seria ter cópias disso digitalizadas e o registro onde estão esses documentos. Ou seja, você tem um banco digital de tudo que se tem sobre São Vicente, não só no Brasil, como no mundo todo. Isso já seria um grande ganho para a cidade, para que as pessoas pesquisassem sobre isso. A outra é a valorização do patrimônio histórico que a gente tem. Talvez não das casas, como você falou, né? Você vai numa cidade histórica que você vê um grande conjunto arquitetônico. Não temos, mas a gente tem onde as coisas aconteceram. Então a gente tem a Biquinha, a gente tem o Porto das Naus, tem a Casa de Pedra da Casa Martim Afonso, tem a Matriz, tem uma série de coisas importantes, fora até na área continental, nós temos as ruínas de Santana e Carauê. É o quê? Seria criar um circuito de turismo histórico-cultural que valorizasse essa questão, para que você pudesse levar para as pessoas, turistas, pesquisadores, um pouco dessa história numa espécie de uma caminhada entre a Vila Cênica, ali na Matriz, até o Porto das Naus. Então, seriam duas maneiras de você tentar enfocar a história, valorizando e trazendo o interesse das pessoas.